nesses momentos onde a bolsa não está tão favorável. A bolsa é cíclica. Ela tem ciclos de alta, ciclo de Mas baixa. tem muita oportunidade, que nem você falou, né, tem Exato. pessoa Nós estamos num ciclo de baixa. As oportunidades estão na mesa, né, professor? Nem Exatamente. tudo é oportunidade, né, professor? Nem tudo é o que eu falo, nem tudo nem todas as ações que o preço está caindo, elas estão ficando mais baratas. O que O tem de gente falando de lojas americanas, pô, Exatamente. caiu 90%, vou comprar, porque, meu, não é possível cair mais. É possível sim, né, professor? Sim, claro. O preço pode cair e a ação pode ficar mais cara. A pessoa: "Tá maluco? Que é isso?", né. Mas é verdade, o preço de uma ação pode cair e ela pode ficar mais cara. E o preço da ação pode subir e ela pode ficar mais barata. Aí a pessoa fala: "Mas como assim, Vicente? Isso não tem lógica". Aí eu uso um exemplo que é interessante para explicar. Imagina que o preço da ação, André, subiu 50%. Aí a pessoa fala: "Pô, 50%, estou ganhando 50%". Mas o lucro da empresa cresceu 200%, entendeu? E é uma empresa que vem crescendo o lucro já há bastante tempo, com bastante regularidade. Aí você pensa assim: "Espera aí, essa empresa, por mais que o preço tenha aumentado, o lucro dela está aumentando muito mais". Então o preço dela, apesar de estar aumentado, ainda está defasado em relação ao lucro. Então, ou seja, ela aumentou o preço, mas ela está mais barata. E o caso das Americanas é um caso emblemático, né. Foi o maior, não lembro de um caso na bolsa de valores, a não ser ali N o grupo OGX, né, É, que exato. tenha. A Via Varejo teve, mas foi muito pouco, né? Foi coisa de 1 bilhão, se eu não me É, engano. foi pouco Porque lojas ali americanas estão comparado. falando agora em 40 bilhões, né? Exatamente. É um valor muito. Teve a história do Banco Pan-Americano, que era do Silvio Santos, que, se eu não me engano, foi algo em torno de 8 bi. É. Que eu lembro que o Silvio Santos até colocou o SBT na jogada, ele colocou o peito à frente. E muitas pessoas, inclusive, professor, estão criticando digamos assim, as três referências, né, de lojas americanas, que é o Paulo Jorge Paulo Leman, Lemann, Sicupira tem e o o Teles. Sucupira e o Teles, né? Dizendo que eles, como bilionários, eles deveriam estar colocando parte do patrimônio ali para restituir os acionistas minoritários que perderam 90% do dia para noite. Até queria saber da sua opinião. Lojas americanas nesse momento é furada ou é uma oportunidade? Como você enxerga o case e até mesmo a participação desses bilionários frente aí a toda essa questão? Eu acho que hoje é uma furada, lojas americanas, né. Eu conheço gente que comprou ali quando foi para 90 centavos, aí depois foi para R$ 2. "Ah, eu comprei 90 centavos, foi para R$ 2, ganhei de". Eu falei: "Você ganhou quanto?". "Ah, ganhei R$ 2.000". E aí, mudou sua vida? Exato. E o risco que você correu? Aí o risco que você correu, né. Eu falei: "Isso não muda a vida de ninguém", né, esses pequenos ganhos, esses pequenos trades, né. Eh, tem uma frase do Charlie Munger que eu gosto muito, que é o sócio lá, o companheiro do Warren do do Buffett. Warren Buffett na Berkshire Hathaway, que é muito legal. Ele fala assim: eh eh, o grande ganho não está na compra nem na venda, está na espera". Essa frase eu acho fantástica, né, e é justamente isso, o investimento em ações não é 1 ano, não é 2 anos, não é 5 anos, é 20 anos, 25 anos, 30 anos. Aí a pessoa pergunta para mim: "Quanto que é o longo prazo?". Eu falo: "O longo prazo é 20 anos", né. Mas o caso das americanas, qual é o problema hoje, né. O problema é que você tem uma estrutura de endividamento muito grande, né, a empresa vai entrar em recuperação judicial, ela já estava muito endividada antes. Então, assim, a gente não sabe avaliar até que ponto ela vai ser capaz de sair dessa recuperação judicial, né, e se firmar aí de novo no mercado. A gente sabe que o setor de varejo é um setor muito complicado. Eu não sou tão radical, né, falar assim: "Ah, eu não invisto em varejo", né. Eu acho que tem empresas de varejo que, em determinados momentos, elas estão com preço que eu falo, tá tão barato, que se Pelo, né, o patrimônio que a empresa a tem, né. empresa tá tão barata que, se ela deixar de ficar ruim e ficar mais ou menos, ela não precisa nem ficar boa. Ela já vai valorizar muito, né. Então, assim, em alguns casos, o valuation é tão atrativo que compensa o risco. Você não tem para onde cair mais, né. Mas no caso das americanas, você tem um risco muito grande, porque você não sabe o que pode sair daquele Pode você não sabe, Matagal, quebrar, a né. empresa pode ir à falência, pode né? quebrar, você não sabe se tem mais esqueletos para sair do armário, né, que a gente fala, né, eu não sei o Se que que tá mexer ali, vai que sai mais coisa, o que né. que tá Você acha escondido que ali teve fraude, dentro. professor? Sabe, porque assim, então tem que investigar a coisa, né? Mas 40 bilhões é muita coisa, né? Assim, É. o presidente do Itaú, o presidente do BTG
E, inclusive, o presidente Lula falaram que foi fraude, né? Que foi um golpe. Tanto é que os bancões estão todos ali entrando com ações contra lojas americanas. Enfim, a coisa não... Eu até ia perguntar isso, como é que fedendo, vão né? ficar. Eu até ia perguntar como é que ficam os bancos agora. Porque tem muita gente que tá falando, pô, e agora? Eu invisto em tal banco, como é que vai ficar essa situação toda, né? Pegando a primeira pergunta, que é mais polêmica, se é fraude ou não, realmente eu não tenho como saber, né? Teria que estar participando da auditoria lá dentro da empresa, olhando as contas, né? Porque é fácil a pessoa falar, é fraude, mas tem que olhar, né? Alguma coisa errada tem, né? Mas tem que entrar, entender o que que houve, como é que foram as movimentações, quem sabia, quem não sabia. Então isso não tem como a gente entender hoje. E o papel da casa de análise, né, como a VG Research, como empresa que faz recomendações para os clientes, é o seguinte: a gente tem que falar assim, ó, no estado atual de informações, a gente não tem informações suficientes para poder construir um case que nos dê segurança para recomendar esse ativo, né? Então a gente não recomenda por isso. E quando estava caindo, ela veio caindo também, né? Após a fusão com a B2W, ela chegou a R$ 120, ela foi caindo, né, para 9, para 7. E o pessoal falava, ih, Vicente, Americanas está caindo, tá barato. Eu falei, tá caindo, mas não, a empresa pode cair, mas pode continuar cara, Exato. né? Então eu falava, a gente sempre teve uma visão bem restritiva em relação aos americanos por conta da alta dívida, da baixa entrega de margem líquida, de rentabilidade, etc. Então a gente tinha outras preferências no setor. Então a gente ficou de fora, sempre ficou de fora das lojas americanas. Agora, então, com esse problema todo, a gente realmente ficou mais de fora ainda, né?